Olá, especial para você que vai acompanhar esta aula do curso Platão e o Platonismo. E nós estamos nesta quarta aula de hoje, depois de já termos passado um pouco sobre o pensamento de Platão, especialmente em suas obras, três delas de maneira especial, que, na minha opinião, traçam de maneira bastante clara uma espinha dorsal do pensamento platônico. Depois já passamos pelo o desdobramento de Platão, pelo subsequente movimento que tentou, de maneira hum, no início não tanto ordenada, mas depois um pouco mais ordenada, a carregar o pensamento platônico eh, ao longo da história. Então nós encontramos o chamado platonismo, e dividido em dois períodos, o médio platonismo, depois o neoplatonismo, onde figura-se especialmente o personagem Plotino, o filósofo Plotino, né, com toda a sua obra. Agora nós vamos então, depois de passado por isso, por este momento, e quem quiser pode rever as aulas também, que estão à disposição, né, no meu site, junto com esta. Agora podemos também falar sobre críticas ao platonismo, que é o tema de nossa aula de hoje. Vamos falar então críticas ao platonismo nesse tema, comentando sobre alguns autores, alguns filósofos que uns mais conhecidos, outros menos, né, fizeram no seu esforço filosófico, no seu esforço acadêmico e de estudo, fizeram também críticas pontuais ao filósofo Platão, à sua estrutura de pensamento. O primeiro deles, é claro, Aristóteles, começando por uma linha cronológica. Aristóteles, do ano 384 ao ano do 322 a.C., ele era discípulo da Academia de Platão, ou seja, ele chegou a ser discípulo de Platão, de certa maneira, por cerca de 20 anos ele foi. Ele representa um grande movimento crítico interno ao platonismo. Embora profundamente influenciado por seu mestre, ou seja, Platão, Aristóteles inaugura uma virada metodológica e ontológica decisiva. A passagem de uma metafísica transcendental, centrada nas ideias, a uma metafísica imanente, centrada nas substâncias. Enquanto Platão buscava o conhecimento nas realidades inteligíveis, separadas, Aristóteles defende que a verdade do ser se manifesta no próprio ser concreto e não em um modelo exterior a ele. Assim, sua filosofia constitui uma resposta e uma correção ao dualismo platônico. Então, já comentei aqui em aulas anteriores sobre aquela famosa cena, a famosa cena, uma pintura, né, uma pintura muito bonita, pintura da Academia de Platão, onde está Platão e Aristóteles caminhando e conversando lado a lado, onde Platão aponta para cima e Aristóteles, então, aponta, né, para baixo, justamente demonstrando esta compreensão, né, a compreensão de Platão do mundo das ideias, do arquétipo, né, que está, o ideal está lá e nós apenas buscamos ser o ideal, buscamos viver conforme o ideal, enquanto Aristóteles diz, não, o nosso foco tem que ser aqui a realidade, porque aqui na realidade nós descobrimos como alcançar algo superior, né, metafisicamente falando. Né?
E existe uma crítica, então, à teoria das ideias. Partindo de Aristóteles, a teoria das ideias ou das formas é o centro da ontologia platônica. Segundo Platão, para cada conjunto de coisas sensíveis há uma ideia eterna e imutável, como falávamos, causa exemplar e fundamento do conhecimento. Assim, as coisas belas participam da ideia de belo. As justas, as coisas justas, participam da ideia de justiça. E assim por diante. Como se pode ver, por exemplo, no livro A República, que nós também comentamos já nas aulas passadas. Aristóteles reconhece o valor heurístico dessa doutrina, mas aponta um problema de duplicação ontológica. Se há, além dos seres sensíveis, um segundo mundo de seres ideais, então cria-se um desdobramento desnecessário da realidade. Platão multiplicou os entes em vez de explicá-los, diz o próprio Aristóteles no seu livro Metafísica. Assim, Aristóteles rejeita o caráter separado e transcendente das formas. Para Aristóteles, a essência de uma coisa não está fora dela, está nela mesma, constituindo sua forma substancial. O núcleo de objeção aristotélica consiste no que ele chama de duplicação dos entes. Se toda coisa sensível exige um modelo inteligível, separado, então o mundo das ideias nada explica. Apenas repete o problema no plano superior. Essa é a chamada crítica da inutilidade ontológica, postular dois mundos, um sensível e um inteligível. Não esclarece a natureza das coisas, mas duplica as coisas sem necessidade. Veja, não é a mesma coisa dizer que o sensível e o inteligível está aqui, como Aristóteles, em certa maneira, vai dizer, mas Aristóteles justamente critica essa dualidade, a criação de dois mundos, este mundo sensível e o mundo inteligível fora daqui. Como que justamente, né, separando em duas realidades que seriam desnecessárias. Falar das ideias é o mesmo que introduzir outras tantas coisas além das coisas, diz o próprio Aristóteles em Metafísica. Platão afirmava que os entes sensíveis participam das ideias, isto é, recebem delas sua essência e inteligibilidade. Contudo, Aristóteles identifica nessa noção um grave problema lógico. Como pode algo material, imutável, participar de algo imaterial e eterno, sem que se comprometa a transcendência da forma? Ele observa que Platão nunca explicou o modo dessa participação. Há uma lacuna conceitual entre os dois níveis de ser. Essa relação, se pensada literalmente, parece metaforizar o vínculo entre cópia e modelo, mas não o fundamenta. Diz Aristóteles: dizer que as coisas participam das ideias é empregar palavras vazias. O que significa participar? Que conceituação existe na palavra participar ao dizer que a realidade sensível participa de uma realidade inteligível apenas? Assim, Aristóteles vê a doutrina da participação como insuficiente e obscura,
porque não explica como as formas influem nas coisas. Aristóteles, então, a partir da sua crítica a Platão, também tenta então encontrar uma solução, uma saída para tudo isso. Contra a transcendência das ideias, Aristóteles propõe uma ontologia ilemórfica. Todo ser concreto é composto de matéria e forma. Já se percebe que, nesse próprio conceito de Aristóteles, ele tenta então resumir o que seria essa dualidade eh, desnecessária, conforme Aristóteles, que Platão elaborou. A forma é o princípio inteligível do ser, mas está imanente na substância, não fora dela, no mundo à parte, separado. Assim, conhecer algo é conhecer a sua forma intrínseca e não um arquétipo transcendente fora do ser. Essa concepção implica rejeição da duplicação do real. Não há dois mundos, como o pensamento de Platão pode nos induzir a crer, mas um só, o mundo sensível ordenado por formas. Unidade entre essência e existência. A forma não é uma entidade separada, mas uma estrutura inteligível no próprio ser. Também implica ciência como conhecimento das causas internas. A metafísica busca o porquê das coisas no próprio ente, não fora dele. As substâncias, diz Aristóteles, sensíveis, são as verdadeiras realidades, pois nelas a forma e a matéria estão unidas. Então, um exemplo ilustrativo disso que Platão e disso que falamos de Aristóteles e Platão. Para Platão, o cavalo em si é uma ideia eterna. Os cavalos sensíveis são cópias imperfeitas que participam dessa ideia eterna. Isso é Platão falando. Para Aristóteles, cada cavalo é uma substância concreta, cuja forma, a essência de cavalo, está nele, atualizando a matéria conforme o tipo específico. Assim, não há necessidade de postular um modo transcendente. A inteligibilidade da coisa, é imanente a ela mesma. A inteligibilidade é imanente a ela. Ou seja, é como se Aristóteles, é, com a sua crítica a Platão, no seu pensamento, unisse os dois mundos que Platão outrora tinha separado. A ciência zoológica, por exemplo, não busca um arquétipo ideal de cavalo, mas as causas formais e finais que explicam o que é ser cavalo. Então, só um exemplo para exemplificar de modo bastante simplório até o que Platão e Aristóteles possuem de diferença fundamental na sua estrutura de pensamento. Eu vou mostrar um quadro aqui na tela sobre as consequências epistemológicas e metafísicas desse embate entre Platão e Aristóteles. Nós temos no aspecto relação sensível e inteligível, nós temos Platão com um dualismo radical, Aristóteles com fala então de uma unidade substancial. No aspecto sede da forma, para Platão, o mundo inteligível, separado, é a sede da forma, e para Aristóteles, no próprio ente sensível. No aspecto conhecimento, para Platão, a reminiscência das ideias,
E para Aristóteles, a abstração das formas sensíveis. No aspecto problema da participação. Para Platão, a relação metafórica e obscura, e para Aristóteles, superado. Então, esse aspecto, problema da participação, é superado pela imanência do ser. No aspecto ciência, Platão diz dialética ascendente do sensível ao ideal. E para Aristóteles, indução à análise das causas, ou seja, imanência, para encontrar as causas do ser. No aspecto ontologia, para Platão, existem duas ordens do ser, a ordem sensível e inteligível. Para Aristóteles, uma só realidade em ato e em potência, que uniria, então, essas duas ordens do ser que em Platão são separadas. Então, Aristóteles reconhece a intenção metafísica de Platão, buscar o imutável e o inteligível, mas a reformula de modo imanente. A filosofia aristotélica é, assim, realista e substancialista, enquanto o platonismo é idealista e transcendental. O filósofo de Estagira, Aristóteles, substitui a participação metafórica pela forma substancial e a duplicação do ser, por uma unidade dinâmica entre matéria e ato. Essa virada marca o nascimento da metafísica do ser enquanto ser, eixo da tradição posterior. Diz Aristóteles, é preciso buscar o universal, mas não separado da realidade. Então, esta é a crítica que Aristóteles fundamentou acerca do pensamento de Platão. Chegando mais próximo de nós, já no século XIX, nós temos Martin Heidegger. Heidegger faz também a sua crítica ao pensamento de Platão. Ele diz em sua obra Introdução à Metafísica: desde Platão, o ser foi pensado a partir do ente. Ele dá uma pitada de sua crítica, dizendo que desde Platão houve um esquecimento do ser, o início do esquecimento do ser. Heidegger é um dos mais importantes filósofos do século XX, sua obra é especialmente Ser e Tempo, de 1927, é a série de cursos e ensaios posteriores. Tem como núcleo a questão do ser. O que significa o ser? Se perguntava Heidegger. Para Heidegger, a história da filosofia ocidental, desde Platão e Aristóteles, é marcada por um esquecimento progressivo dessa pergunta fundamental. A metafísica teria se ocupado em explicar os entes, as coisas que são, mas não o ser enquanto ser. O horizonte da inteligibilidade que permite que algo seja. Nesse sentido, Heidegger lê Platão como o inaugurador de um paradigma metafísico, que confunde o ser com a presença, com o que é fixo, permanente e inteligível, reduzindo o ser à essência doente. Heidegger denomina esquecimento do ser o fenômeno pelo qual a filosofia, a partir de Platão, abandona a questão originária do ser e passa a identificar o ser com um ente supremo ou com a essência estável das coisas. Diz Heidegger, a filosofia ocidental é, desde Platão, ontoteologia. Pensa o ser a partir do ente mais elevado. Essa ontoteologia
substitui o ser como abertura, aletheia, por uma concepção estática, representacional e ideal. O pensamento, então, conforme Heidegger, passa a buscar a verdade como adequação e não mais como desvelamento. Assim, Platão inaugura a metafísica da presença, onde o verdadeiro é o que permanece idêntico e imutável, e o sensível é mera aparência, um menos ser, um, entre aspas, menos ser. Heidegger leu o célebre Mito da Caverna, que está na obra República de Platão, como símbolo inaugural do esquecimento do ser. Para Platão, segundo Heidegger, o prisioneiro liberto eleva-se do mundo sensível, sombras, ao mundo inteligível, que são as ideias, culminando na ideia do bem, que ilumina todas as outras. Para Heidegger, esse movimento traduz uma mudança no sentido da verdade. Antes de Platão, em Heráclito e Parmênides, aletheia significava desocultamento, o emergir do ser na presença. Com Platão, aletheia passa a significar a adequação entre o intelecto e a ideia, entre a forma suprema e ideal. Essa transformação marca o deslocamento da verdade como evento ontológico para a verdade como representação do ideal, dando origem ao que Heidegger chama de metafísica da presença. A partir de Platão, segundo Heidegger, o ser é pensado como presença constante. Apenas presença constante. Heidegger vê no pensamento platônico, no platonismo, a origem da cisão ontológica entre a aparência e a essência. Essa aparência, essa separação produz um dualismo metafísico que estrutura todo o pensamento posterior. Por exemplo, termo mundo sensível, a característica devir, mutabilidade, aparência. É um valor menor, menor valor ontológico. Já o mundo sensível tem como característica permanência, forma, essência. E o seu valor, então, é o verdadeiro ser. Isso Heidegger falando do pensamento de Platão. Essa estrutura dualista, segundo Heidegger, distorce o sentido originário do ser porque o reduz a um ente ideal fixo, inteligível, um ser que é e não o ser enquanto tal. Segundo Heidegger, a metafísica desde Platão pensa o ser doente como presença do permanente, o ser doente como presença do permanente, do ser permanente. Para Heidegger, então, o verdadeiro pensamento do ser deveria permanecer aberto ao tempo, à diferença e ao devir, e não reduzi-lo a um modelo ideal de constância. Heidegger vê na virada platônica o ponto inaugural da tradição metafísica ocidental que se desenvolverá em autores como Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes e Hegel. Todos eles, a seu modo, pensaram o ser a partir do ente. Aristóteles, o ser é como categoria das substâncias. Tomás de Aquino, o ser é como actus essendi, recebido das essências criadas. Descartes, o ser identificado com o sujeito pensante. E Hegel, o ser como conceito absoluto que se realiza na história. Desse modo, Platão fundamenta o paradigma representacional, no qual o ser é subordinado
à presença e ao pensamento objetivante. O preço dessa virada é o esquecimento do caráter originário do ser, como desvelamento. Aletheia. O termo aletheia é muito usado por Heidegger. O projeto heideggeriano consiste em superar o platonismo, isto é, retornar à experiência originária do ser. Essa tarefa implica uma destruição da história da ontologia, não no sentido de negar a tradição, mas de desvelar suas camadas esquecidas. Segundo Heidegger, destruição não significa aniquilação, mas desconstrução dos conceitos tradicionais até as experiências originárias de onde surgiram. Heidegger propõe assim um pensar pós-metafísico, que não separa aparência e essência, mas acolhe o ser como evento, o acontecimento pelo qual algo se manifesta, o ser como acontecimento de algo que se manifesta. A verdade não é mais correspondência entre intelecto e objeto, mas abertura do ser em sua temporalidade. O ser não é o permanente, mas o desvelar-se e velar-se no tempo. O que ele chama de jogo do ser. Temos a noção de belo como exemplo dessa crítica de Heidegger. Para Platão, o belo em si é uma ideia eterna e perfeita. Isso tranquilamente compreendemos até aqui. As coisas belas são cópias ou participação dessa ideia eterna, né, de belo. Para Heidegger, pensar assim é esquecer que o belo acontece. Ele se dá como evento, de desocultamento, onde o ser brilha momentaneamente. O belo não é uma essência fixa para Heidegger, mas uma ocasião de revelação do ser. Então, essa diferença bastante sensível, né, no pensamento de Heidegger sobre Platão, sobre a sua ideia metafísica dessa existência dual do ser, né, o sensível e o inteligível. Assim, a separação entre o que é, a essência, e o que aparece, o fenômeno, é substituída por uma coincidência originária. O fenômeno é o modo próprio como o ser se mostra, segundo Heidegger. Heidegger afirma que toda a metafísica ocidental é platonismo, no sentido de que ela permanece prisioneira da representação do ser como presença. Por isso, Nietzsche, que tentou inverter, melhor dizendo, o platonismo, ainda estaria dentro do platonismo, pois continua a pensar o ser em termos de valores e presença. Heidegger falando de Nietzsche. O platonismo invertido continua sendo platonismo. Somente um pensamento que abandone o horizonte da presença, um pensar poético, meditativo, não representacional, pode abrir caminho para um outro início da filosofia. Então esse é um pensamento bem claro, né? Um pouco detalhado, mas específico, mas bem claro de Heidegger sobre a metafísica, especialmente de Platão e esse mundo dual, né? Que Platão nos deixou com o seu pensamento. Nós temos aqui outro filósofo, esse talvez um pouco menos conhecido, é o Gilles Deleuze. Ele faz uma crítica à hierarquia platônica. Deleuze, o Deleuze, né,
mas geralmente se chama Deleuze, surge no século XX como um dos pensadores mais influentes do pós-estruturalismo francês. Em diálogo crítico com a tradição metafísica ocidental, sua obra tem por objetivo demonstrar, ou desmontar, melhor dizendo, as estruturas fixas do pensamento herdadas de Platão, Aristóteles, Descartes, Kant e Hegel, mostrando como essas tradições consolidaram uma filosofia da representação, isto é, uma forma de pensar que reduz a diferença ao idêntico, a multiplicidade à unidade e o devir à permanência. Para Deleuze, o pensamento platônico, o platonismo, é o ponto de partida desse modelo representacional, pois nele se estabelece a subordinação do sensível ao inteligível, do múltiplo ao uno, da cópia ao modelo, como ele afirma na sua obra Diferença e Repetição. Abre aspas. A história da filosofia é a história da subordinação da diferença à identidade. Platão inaugura essa lógica ao propor que os entes sensíveis só têm valor e inteligibilidade na medida em que participam das ideias eternas e perfeitas, que funcionam como modelos transcendentais. O mundo visível é, portanto, um espaço de imitações imperfeitas. Deleuze não se limita a rejeitar o platonismo, ele propõe uma inversão do platonismo, retomando uma sugestão já presente em Nietzsche, no capítulo A Reversão do Platonismo, em Lógica do Sentido, na obra Lógica do Sentido. Deleuze explica que inverter Platão significa romper com o primado do modelo sobre a cópia, reconhecendo o valor do simulacro, isto é, daquilo que não remete a um original transcendente, mas afirma sua própria diferença. Assim, Deleuze distingue três categorias fundamentais. Primeiro, o modelo, a ideia. Ele diz, em Platão, é o paradigma transcendente, fundamento da verdade, a ideia. A cópia é o reflexo legítimo do modelo, que participa do inteligível. E depois, em terceiro, o simulacro, mais uma categoria fundamental. O duplo ilegítimo, a imagem sem original, rejeitada por Platão, então, no seu pensamento. Para Deleuze, é o simulacro que deve ser reabilitado. Ele representa o acontecimento puro, a diferença em si, aquilo que escapa à hierarquia entre o verdadeiro e falso. De certa maneira, Deleuze tenta escapar do dualismo que o pensamento platônico, então, enxertou na filosofia ocidental. O simulacro, diz Deleuze, não é uma cópia degradada, mas uma potência positiva que nega tanto o original quanto a cópia. Ao reabilitar o simulacro, Deleuze afirma a imanência radical. Tudo o que existe está no mesmo plano, o plano de consistência sem necessidade de referência ao mundo transcendente das formas. Na obra Diferença e Repetição, Deleuze desenvolve uma ontologia da diferença em si mesma, recusando a ideia de que o múltiplo deva ser explicado por meio do uno. A diferença, para ele, não é derivada nem secundária, ela é o próprio princípio do real.
abre aspas, a diferença deve ser pensada sem referência ao idêntico, ao semelhante, ao análogo ou ao oposto. A partir dessa crítica, Deleuze elabora o conceito de plano de imanência, um campo ontológico onde não há hierarquia, mas multiplicidades, linhas de fuga, intensidades. Essa filosofia recusa a dualidade platônica, como já mencionava antes, entre o mundo sensível e o mundo inteligível, propondo, então, em seu lugar, uma ontologia do devir. A imanência, a imanência é imanente apenas a si mesma. Não há nada fora dela, nem sujeito, nem objeto, nem mundo transcendental. Então, concluindo esse pensamento, essa crítica de Deleuze, nós podemos dizer que ele é, antes de tudo, uma deliberação, essa crítica é uma deliberação da diferença, uma espécie de libertação dessa diferença, da tutela da identidade e da transcendência. Ao inverter Platão, Deleuze desloca o centro da filosofia do modelo eterno para a produção imanente, do mundo das ideias, para o campo de intensidades, do ser estático, para o devir criador. Seu pensamento inaugura, assim, uma nova forma de metafísica, não representacional, afirmativa e plural, que reconhece no múltiplo e no diverso não uma falta, mas a própria essência da realidade. Falando agora sobre Ludwig Wittgenstein, nós temos uma crítica também à visão platônica por causa das essências universais. Desde Platão, a filosofia ocidental foi fortemente marcada pela busca das essências, realidades fixas e universais que definiriam a natureza das coisas. No diálogo Eutífron, por exemplo, Sócrates pergunta: o que é o pio? Evidenciando a pretensão de alcançar definições universais, válidas para todos os casos. Essa atitude filosófica, herdada pelo racionalismo e pela tradição metafísica, supõe que o significado de um termo possa ser descoberto por abstração, captando sua forma ideal. Wittgenstein, porém, inverte esta postura. Em sua maturidade, ele propõe que não há uma essência única e invariável por trás dos conceitos, mas uma teia de usos que se articulam de modos múltiplos e contextuais. Assim, a linguagem não reflete essências, mas constitui práticas. Não reflete a essência das coisas, mas constitui, melhor dizendo, práticas de existência. Diz Wittgenstein em Investigações Filosóficas: a filosofia é uma luta constante contra o enfeitiçamento do nosso entendimento pelos meios da nossa linguagem. Com essa frase, Wittgenstein anuncia a crítica ao essencialismo e, por consequência, ao platonismo, mostrando que a busca por significados puros e universais é uma forma de ilusão filosófica. Nos diálogos platônicos, o conhecimento verdadeiro consiste em acessar a ideia
que estaria neste demiurgo, a forma estável e inteligível, que confere identidade ao particular. Assim, belo, bom, justo e outros conceitos que só podem ser compreendidos à luz de suas essências transcendentes. Wittgenstein, com contraste a isso, recusa essa concepção abstrata e propõe uma abordagem empírica, pragmática da linguagem. Diz Wittgenstein, ainda em Investigações Filosóficas, o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Essa afirmação é um golpe direto na herança platônica. O significado deixa de ser uma entidade ideal e passa a ser um fenômeno histórico, social e dinâmico. Emerge das formas de vida nas quais os falantes se inserem. Assim, cada comunidade de falantes constitui seus próprios critérios de sentido, inseparáveis de seus modos de agir e interagir. Para Wittgenstein, para ilustrar essa concepção dele, ele introduz então o conceito de jogos de linguagem, bastante conhecido em suas obras. Ele compara o uso das palavras a jogos, nos quais as regras determinam o sentido das expressões. Cada jogo tem seu próprio conjunto de regras e não há uma essência comum que unifique todos os jogos. Abre aspas. Não pense, mas olhe, diz Wittgenstein. Ele dá o exemplo da palavra jogo. Tentamos definir o que todos os jogos têm em comum: competição, regras, diversão. Mas sempre encontramos exceções. O que há entre eles, diz Wittgenstein, são semelhanças de família, uma rede de relações sobrepostas sem um núcleo essencial. Essa análise, então, de Wittgenstein refuta diretamente um método socrático platônico de procurar o que é a coisa, como se houvesse uma forma única por trás de todas as ocorrências. Wittgenstein mostra que tal busca é ilusória, pois os significados não derivam de essências, mas de usos contextualizados. Enquanto Platão vê a filosofia, então, numa abordagem de consequências sobre isso, vê a filosofia como a ascensão ao inteligível, né? o nós imanentemente como seres refletidos da essência, daquilo que é o ideal. Wittgenstein a entende como um retorno ao ordinário. A tarefa do filósofo não é descobrir ideias, segundo ele, mas esclarecer os modos como as palavras funcionam no cotidiano, desfazendo confusões geradas por abstrações metafísicas. Diz Wittgenstein, as palavras só têm significado no fluxo da vida. Essa visão implica uma mudança de paradigma. A verdade não está nas alturas de um mundo ideal, mas nas práticas linguísticas concretas. A linguagem é jogo, prática, uso e não espelho de essências, para Wittgenstein. A crítica da filosofia de Wittgenstein ao platonismo se realiza, portanto, em 3 níveis. E com isso nós podemos resumir e concluir o pensamento crítico desse filósofo a Platão, ao platonismo. Primeiro,
no nível epistemológico, ele rejeita a busca de definições universais. No nível ontológico, ele recusa a existência de essências imutáveis, subjacentes ao mundo. E no nível linguístico, ele substitui a teoria representacional por uma teoria pragmática do uso. Wittgenstein não combate Platão diretamente, mas reconfigura no campo da filosofia de modo a tornar desnecessária a pergunta o que é X, por exemplo. X coisa, a coisa, o ser. No lugar da essência, ele coloca o uso contextual. No lugar da ideia, a prática linguística. No lugar do mundo inteligível, as formas de vida. Assim, sua obra marca uma virada anti-existencialista e antiplatônica, instaurando uma nova concepção de filosofia. A filosofia deixa tudo como está, diz em sua obra Investigações. Ou seja, abandona o sonho platônico de fundar o conhecimento na eternidade para descrever o sentido no fluxo do mundo vivido. Nós temos o nosso próximo filósofo que fez também uma crítica, uma análise crítica do pensamento de Platão, chamado Jacques Derrida. Esse já no século XX para o século XXI. Derrida ele insere sua reflexão no interior daquilo que denomina metafísica da presença, expressão usada para descrever a tradição filosófica que, desde Platão, busca fundamentos fixos, essências estáveis e significados puros. Essa tradição estaria alicerçada sobre oposições binárias, tais como ser, aparência, alma, corpo, inteligível, sensível, fala, escrita, nas quais um dos polos é privilegiado e o outro subordinado ou marginalizado. Platão, para Derrida, é figura inaugural dessa metafísica, é uma metafísica da dualidade ou desse entendimento binário. Ao propor a teoria das ideias, ele estabelece uma ontologia dualista, em que o mundo inteligível, eterno e verdadeiro possui primazia sobre o mundo sensível, mutável e ilusório. Essa hierarquia ontológica, segundo Derrida, transborda para outras dimensões epistemológicas, outras dimensões como a epistemológica, a dimensão ética e a dimensão linguística, consolidando o paradigma do fundamento transcendental. A desconstrução nesse contexto não consiste em negar Platão, mas em ler Platão contra Platão, segundo Derrida. Isto é, mostrar como o próprio texto platônico, em suas margens e ambiguidades, contém as fissuras que corroem sua pretensão de pureza. É a leitura imanente, paciente e textual, que revela o outro dentro do mesmo, o suplemento que estabiliza a ordem. A desconstrução não é uma destruição, mas uma leitura atenta que revela a estrutura instável do texto, segundo então o próprio Derrida. No célebre ensaio de Derrida, A Farmácia de Platão, chamada assim o ensaio dele, Derrida realiza uma leitura de Sócrates, melhor dizendo, do Fedro e do Fiebo, explorando a figura do
pharmakon, o termo grego que significa simultaneamente remédio e também veneno. Esse duplo sentido, longe de ser acidental, é fundamental para o argumento desconstrutivo. No Fedro, Platão relata o mito de Teu, o deus que oferece a escrita, grama, ao faraó Tamos como um remédio, fármaco, para a memória. O rei, porém, rejeita o dom, dizendo que a escrita não é um remédio, mas um veneno, pois substituiria a memória viva, neme, por uma lembrança artificial, hipônesis. A escrita, assim, aparece como algo ambíguo, auxilia e corrompe, cura e intoxica, conserva e perverte ao mesmo tempo. Para Derrida, então, essa ambiguidade desafia o sistema binário platônico, pois o fármaco não pode ser classificado de modo fixo como bom ou mal, verdadeiro ou falso, essência ou aparência. Ele escapa à lógica da pureza, situando-se num espaço de diferença e indecidibilidade. O fármaco, segundo Derrida, não é nem remédio nem veneno, mas o jogo de sua diferença, o espaço de uma oscilação que não se deixa fixar. Assim, o fármaco encarna a ambiguidade constitutiva da linguagem e da própria metafísica. Ele é o suplemento, é o conceito derridiano que designa aquilo que é simultaneamente acréscimo e substituto, aquilo que vem preencher uma falta, mas cuja presença denuncia a ausência do original puro. Nesse sentido, é claro, dá para se perceber que Derrida também segue quase que a mesma linha de Wittgenstein nessa crítica à pretensão platônica, né, de uma ideia, uma conceituação fixa do real a partir de conceitos. Um dos pontos centrais da leitura derridiana é a crítica à primazia da fala sobre a escrita, outro traço típico do platonismo. Para Platão, a fala, o logos, é superior porque está próxima da alma e da verdade, enquanto a escrita é apenas um rastro morto, incapaz de responder ou justificar-se. O escrito é, portanto, simulacro, cópia, degradada da presença plena do sentido. Derrida inverte essa hierarquia, mostrando que a fala também é marcada pela ausência e pelo adiamento do sentido. Toda significação, seja oral ou escrita, é atravessada pela diferença. Termo cunhado por Derrida para designar o duplo movimento de diferença e adiamento, différence et délai. Assim, não existe presença originária no sentido, mas apenas uma cadeia infinita de remissões. Diz Derrida na sua obra, não há fora do texto. Ele quer dizer com isso exatamente isso, que fora da escrita não existe sentido, não existe uma explicação fora do que está escrito, né? Essa famosa frase sintetiza a crítica à pretensão platônica de fundar o sentido em uma presença plena, seja ela a ideia, o logos ou o ser. Toda presença é mediada, toda verdade é escrita, no sentido de que depende de sistemas e signos de diferenças. O que Platão condena como suplemento, ou seja, a escrita, suplemento à fala, ao logos, à palavra, é, na verdade,
condição da própria significação. O fármaco, portanto, desestabiliza a metafísica da presença. Ele é simultaneamente remédio, veneno e suplemento. Ele é remédio porque conserva o conhecimento, registra, fixa. Ele é veneno porque substitui a memória viva e introduz o esquecimento. E é suplemento porque adiciona, ao mesmo tempo, denúncia a falta, denúncia a falta daquilo que deveria ser o original. Essa tripla função, então, do fármaco, rompe com a lógica binária que sustenta a hierarquia platônica entre verdade, aparência, essência e simulacro, ser e devir. O fármaco, esse termo grego, é o entrelugar, a diferença irredutível que impede a fixação do sentido através de um conceito, de um termo. O fármaco é o nome dessa oscilação, daquilo que nunca é simplesmente um. Derrida revela, assim, que o texto platônico não é homogêneo nem coerente, mas atravessado por tensões internas que o tornam vulnerável à desconstrução. A pureza que ele busca é impossível, porque toda significação nasce de contradições constitutivas. Derrida, ele, assim como Wittgenstein, também, ele acaba fundamentando certo relativismo que impede a fixação conceitual dos próprios conceitos de realidade, baseado nessa crítica que eles fazem a Platão. A leitura de Derrida da obra de Platão, e mais amplamente da tradição ocidental, propõe um novo modo de filosofar, não mais fundado na busca de verdades fixas, mas na atenção à diferença, à ambiguidade e à instabilidade do sentido, ao revelar que o texto platônico é sustentado por conceitos que se autoneutralizam. Derrida transforma o próprio ato de ler em exercício filosófico. Assim, a farmácia de Platão, a obra de Derrida, é também a farmácia da filosofia, um espaço em que o remédio e o veneno se confundem, e onde a tarefa do pensador é aprender a habitar a ambiguidade, sem reduzi-la a uma síntese conciliatória. O platonismo, nesse sentido, não é rejeitado, mas reaberto, lido em sua riqueza, complexidade e fragilidade também. Diz Derrida, então, em sua conclusão: ler é deixar-se afetar pelo jogo da diferença. Esse foi, então, o que nós encontramos em Derrida, o que nós podemos resumir de sua crítica ao platonismo. Nós encontramos tanto nele como em Wittgenstein, né, essa fundamentação de um certo relativismo também, buscando essa desconstrução das ideias platônicas, mas que não chega necessariamente a afetar a própria estrutura do pensamento platônico. Então vamos comentar agora sobre mais um filósofo que também apresentou a sua crítica a Platão e ao platonismo também. Essa ideia que esse movimento que tentou preservar o pensamento platônico, mas que praticamente trouxe também abertura a uma reinterpretação de Platão. E nós temos esse filósofo agora, e esse será o último que nós faremos nesta aula, encerrando também essa aula, sobre as críticas ao platonismo.
esse filósofo que também é já mais próximo de nós, né, do século XIX para o século XX, chamado Friedrich Nietzsche. Ele também fez a sua crítica a Platão e a sua filosofia. Nietzsche vê em Platão o ponto de origem de uma grande inversão de valores. Antes de Platão, especialmente entre os pré-socráticos, o pensamento grego expressava uma afirmação da vida. O mundo era concebido como vir a ser, força, devir e luta. Filósofos como Heráclito reconheciam no conflito e na mudança a própria estrutura do real. Com Platão, porém, surge a ideia de que o mundo verdadeiro é o inteligível, o mundo das ideias. Enquanto o mundo sensível, o da experiência, do corpo e do tempo, é mera aparência, sombra, ilusão. Essa separação ontológica introduz um dualismo metafísico, ser e aparência. O alma e corpo, inteligível, sensível, verdade, opinião. A mesma questão que também encontramos, o mesmo paradoxo que também encontramos em discussão, tanto em Wittgenstein como também em Derrida. Para Nietzsche, esse gesto platônico constitui o início da moral dos decadentes, segundo ele, a negação do devir, da corporalidade e dos instintos vitais. O platonismo inaugura uma valorização do além, que culmina na tradição cristã. Abre aspas para Nietzsche. O cristianismo é o platonismo para o povo. Na sua obra Além do Bem e do Mal. O platonismo, portanto, é o protótipo da negação da vida, segundo Nietzsche. Em O Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, apresenta-se o célebre aforismo intitulado Como o mundo verdadeiro acabou por se tornar fábula, no qual ele narra, ironicamente, as etapas históricas dessa inversão. Primeiro, Platão, o mundo verdadeiro é acessível apenas ao sábio, o mundo das ideias. Depois, o cristianismo, o mundo verdadeiro é prometido ao justo, o reino dos céus. Depois, Kant, o mundo verdadeiro é inatingível, a coisa em si é inatingível. Kant foca-se quase que totalmente no fenômeno apenas. Depois, o positivismo, já não se fala mais de mundo verdadeiro, apenas do mundo sensível. E então Nietzsche, o mundo verdadeiro foi abolido, resta o mundo aparente apenas, mas aparente apenas enquanto contraposto ao falso ideal. Essa genealogia mostra como o platonismo, ao criar uma realidade superior, desvalorizou o único mundo que existe, o mundo sensível. A inversão do mundo verdadeiro implica a negação do real, pois estabelece um ideal inatingível, diante do qual o existente concreto é julgado insuficiente e degradado. Diz Nietzsche, eliminamos o mundo verdadeiro, que mundo restou? O aparente, talvez, mas não. Com o mundo verdadeiro, eliminamos também o aparente, em Crepúsculo dos Ídolos. Nietzsche propõe, assim, o fim da metafísica dualista. Não há dois mundos, segundo Nietzsche, mas um só, múltiplo, caótico e afirmativo. O mundo do devir, do corpo e da vontade de potência. Esse termo devir, né, ele deve ser entendido como uma ação, aquilo que pode ser, que está em movimento, né, que vem a ser alguma coisa. Né? Então ele não é algo estático, que não pode ser algo estático, entendido como algo estático. Né? Ele é mais uma ação,
uma potencialidade, entre aspas, do que uma conceituação fixa. Para Nietzsche, a ontologia platônica implica também uma antropologia dualista. Ao postular a alma racional como essência verdadeira do homem, Platão submete o corpo, os instintos e as paixões a um princípio superior e transcendental. A razão, voltada ao inteligível, deve dominar e reprimir o que é sensível e instintivo. Essa hierarquia do espírito sobre o corpo é, para Nietzsche, um sintoma de decadência. O homem platônico e depois o cristão, para Nietzsche, é um ser dividido, culpado por desejar e fraco por temer a vida. Sua espiritualidade consiste em renegar o terreno, reprimir os impulsos vitais e buscar a salvação em um além-mundo, fora do sensível, do imanente. Nietzsche vê nisso uma doença da civilização ocidental. Em Crepúsculo dos Ídolos, ele fala o seguinte: com Platão, o instinto grego volta-se contra si mesmo. Começa a se desconfiar. A crítica, portanto, é vitalista ao negar os instintos. O platonismo nega a própria condição da vida, que é a vontade, criação, força e devir. O platonismo, ao estabelecer, então, o mundo das ideias, conforme Nietzsche, como norma do real, introduz uma lógica axiológica, perversa. Tudo que existe é medido por um ideal inatingível. Assim, o sensível é sempre imperfeito, o corpo é corruptível, a vida é efêmera e, portanto, sem valor intrínseco. Nietzsche identifica nesse movimento platônico cristão o germe do niilismo, a recusa da vida em nome de valores transcendentes. A metafísica platônica, ao prometer a verdade e o bem em outro mundo, conduz inevitavelmente à desvalorização de todos os valores terrenos. Em Genealogia da Moral, ele explica como essa inversão se transformou em moral religiosa. O fraco, o pobre, o oprimido, que no mundo real não tem poder, criam um mundo imaginário no qual a sua fraqueza se torna, então, virtude. Essa é a moral dos escravos, nascida no ressentimento contra a vida que possui. Diz Nietzsche em Genealogia da Moral: os valores supremos até agora são precisamente as coisas mais perigosas que existem. E quando ele fala em valores supremos, ele está falando justamente desta indicação oriunda da filosofia platônica e também, como é uma crítica de Nietzsche, oriunda também da espiritualidade cristã, oriunda desta força que os dois, essas duas, tanto o platonismo quanto o cristianismo, colocam no ser humano de buscar a perfeição em um mundo inteligível, num mundo transcendente. O platonismo, assim, para Nietzsche, não é apenas uma teoria metafísica, é uma estrutura de valoração que nega a vida, ao buscar salvação fora dela. Para Nietzsche, essa é a grande crítica, então, a respeito de Platão. A superação, melhor dizendo, nós temos a resposta de Nietzsche ao platonismo é a transvaloração de todos os valores. No lugar da hierarquia entre o inteligível e o sensível, ele propõe a afirmação do mundo como ele é, dinâmico, instável, plural, corporal.
Essa afirmação se manifesta no ideal do além do homem, aquele que cria seus próprios valores, o Übermensch, famoso conceito de Nietzsche, sem apelar a instâncias transcendentes, além do homem, o além do homem, ou super-homem, como alguns tentam traduzir, não busca a verdade do além, mas afirma o vir a ser, excedendo uma vontade de potência criadora. Diz Nietzsche, assim falou Zaratustra: permanecei fiéis à terra e não creais naqueles que vos falam de esperanças supraterrenas. Esse é o grande pensamento, é o resumo de um pensamento de Nietzsche a respeito desse dualismo entre mundo sensível e mundo inteligível, e a hierarquia, sendo o mundo inteligível superior ao mundo sensível. A recuperação dos instintos da arte, da corporeidade e da tragédia são, em Nietzsche, modos de reconciliar o homem com a vida. Ele vê na arte dionisíaca, como em sua leitura de Heráclito e da tragédia grega, a expressão mais alta dessa nova sabedoria, em que a aparência não é ilusão, mas potência criadora. Vou deixar aqui na tela um quadro comparativo entre Nietzsche e Platão a respeito de alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto ontológico, de ontologia, para Platão, mundo inteligível, o ser, versus o mundo sensível, que é a aparência. E para Nietzsche, um só mundo, o devir, o vir a ser. No aspecto valor da vida, para Platão, o valor da vida é inferior, imperfeito. E para Nietzsche é suprema, afirmada. No aspecto corpo e instinto, em Platão, são elementos a serem controlados. Nietzsche, fonte de força e criação. No aspecto conhecimento, para Platão, contemplação da ideia suprema, do demiurgo. E Nietzsche, criação de perspectivas. Moral, no aspecto moral, para Platão, idealismo, ascetismo. E Nietzsche, vitalismo, transvaloração. No aspecto finalidade, salvação pela verdade, para Platão. Para Nietzsche, no aspecto finalidade, afirmar a vida e o devir. Então são aspectos comparativos desses dois pensadores e por que Nietzsche, então, faz essa crítica e fica evidente essa crítica a respeito de Platão. Bom, concluindo esse pensador e também a nossa aula, nós podemos dizer o seguinte: a crítica de Nietzsche ao platonismo é, portanto, ontológica, antropológica e axiológica. Platão inaugura a tradição que nega o mundo, deprecia o corpo e idolatra o ideal, segundo Nietzsche. Então ele propõe, o Nietzsche, inverter essa hierarquia. Não mais o além, como o ideal, o perfeito, mas o aqui. Não mais a essência, mas o devir, aquela ação de vir a ser alguma coisa. Não mais a negação, mas a afirmação da vida. Sua filosofia é a filosofia da terra, que busca libertar o pensamento da nostalgia do céu. Superar o platonismo é, em última instância, curar o Ocidente de sua doença metafísica. Reconciliar o homem com o trágico, o múltiplo e o sensível. Aqui um trecho de Crepúsculo dos Ídolos, segundo Nietzsche, para nosso encerramento. O platonismo para o povo, eis o cristianismo. A guerra contra Platão, ou, para dizê-lo de modo mais claro e mais popular, a guerra contra a pressão cristiano-eclesiástica milenar, criou na Europa um nobre e viril entusiasmo, que não será facilmente esquecido. Então, isso resume esse trecho também, todo o trabalho conclusivo também de Nietzsche a respeito dessa ideia, desse embate filosófico contra o pensamento que
especialmente no Ocidente, vinha se trazendo desde Platão, e fundado em Platão, e que Nietzsche tentou de forma mais clara consolidar e bastante agressiva até de certa maneira. É claro que Nietzsche não falou toda a sua crítica, ele não elaborou isso de uma hora para outra, ele traz isso como também colheita daquilo que plantaram outros filósofos, como esses que nós antes de Nietzsche já comentamos, Derrida, próprio Gilles Deleuze, todos eles já relativizando e até criticando esta hierarquia platônica acerca da supremacia do mundo inteligível em comparação ao mundo sensível, né? Ou seja, o mundo inteligível sendo o ideal, o perfeito, e o mundo sensível o menos perfeito, mas então que se esforça e tenta espelhar-se no mundo inteligível, no mundo das ideias, dos arquétipos perfeitos. Bem, vou deixar aqui, encerrando essa aula, então um quadro, uma diagramação, né, da crítica de Nietzsche ao platonismo. Essa vai ficar também salva para quem acessa no site valdeir.com.br. Esse diagrama ficará salvo também nos anexos desta aula. Um grande abraço e até a próxima aula, onde nós então falaremos sobre Platão versus platonismo, Platão contra platonismo. Também nossa quinta e última aula, Platão versus platonismo, sobre então essas divergências que existem entre o Platão em si mesmo e o platonismo que os subseguiu depois, que foi o subsequente de sua filosofia, de sua vida. Um grande abraço e até mais.